Vamos saber por quais motivos os homens têm problemas de disfunção erétil. Oi, gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar quais são as causas e por onde que acontecem os problemas que podem fazer com que os homens apresentem o problema da tão temida disfunção erétil. Mas antes de continuar a assistir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube Toque de Urologista e de ativar as notificações. Para que se consiga ter uma boa ereção, são fundamentais uma coordenação de todos os órgãos que envolvem tanto o sistema circulatório quanto o sistema venoso do homem, bem como também o sistema endócrino, e também todos têm que andar junto e não existir nenhuma doença que possa prejudicar isso. E quando tudo anda bem coordenado, o homem consegue ter uma boa ereção. Só que se o problema existir em alguns desses sistemas que propiciam que o homem tenha a ereção, é que ele vai começar a perceber a dificuldade e a disfunção erétil vai começar a se manifestar. Primeiramente, como nós podemos relacionar, como nós podemos separar isso? Então a gente primeiro vai relacionar que são as causas arteriogênicas. O que é isso? O sangue arterial, para conseguir ter uma boa ereção, ele precisa chegar de uma maneira fácil no pênis, ele precisa chegar em uma boa quantidade. Qualquer doença que venha a prejudicar essa chegada desse sangue justamente nesse órgão sexual vai fazer com que isso fique mais difícil, com que o homem tenha um prejuízo na sua função erétil. Por exemplo, doenças que causem um estreitamento, um fechamento daqueles pequenos vasinhos do corpo, que são justamente os vasos do pênis, são essas doenças que vão fazer com que o sangue não consiga chegar direito, e é por isso que nós chamamos isso de causas arteriogênicas, porque as artérias não conseguem fazer com que o sangue chegue adequadamente no pênis. Então, pressão alta, hipertensão arterial, se a pessoa tem os triglicerídeos ou o colesterol elevado, é uma causa arteriogênica. Diabetes também, ele acaba prejudicando a chegada de sangue ali na região do pênis. Tabagismo e sedentarismo. Então nós podemos dizer que são essas as principais causas arteriogênicas que fazem com que os homens não consigam ter uma boa qualidade de ereção. Outra causa que pode acontecer são as causas venogênicas ou as causas oclusivas do pênis. O que é isso? Para que o pênis consiga ter uma boa ereção, é preciso que ele, ao ficar bem duro, bem rígido, ele acabe fechando as veias que fazem a drenagem do mesmo, que fazem com que o sangue escape. Se o homem apresentar, por exemplo, uma deformidade ou uma placa no pênis, que a gente chama de doença de Peyronie, quando ele for ter essa ereção, mesmo que o pênis fique bem duro, nesse ponto que existe essa placa, que existe essa deformidade, não vai ser suficiente para fechar, para comprimir essa veia. E por essa veia que não ficou comprimida, é que o sangue pode acabar escapando, fazendo com que o homem não sustente a sua ereção. Então, se ele tem o que nós chamamos de doença de Peyronie, que são placas endurecidas ao longo do pênis, ou até mesmo
ele passou por uma cirurgia de priapismo, que é a cirurgia de quando o homem tem uma ereção prolongada e dolorosa. Pode existir uma comunicação anormal entre as artérias e veias que fazem parte do testículo, fazendo com que o sangue não consiga ficar aprisionado nesse local. E quando ele drena, quando ele sai por essas veias, o homem não consegue ter uma ereção satisfatória. Outra causa que podemos comentar diz a respeito das causas neurogênicas. O que é isso? Precisa de um estímulo nervoso adequado para que o homem consiga ter uma boa ereção sexual. Então, não basta somente ele ter o desejo, precisa que esse estímulo do desejo seja pensado no cérebro e consiga chegar até a região do pênis. Logo, condições que prejudiquem essa chegada de sangue, desse estímulo nervoso, dessa sensação do pênis, vão prejudicar a qualidade da ereção. Por exemplo, se o homem sofreu um acidente e teve uma fratura na pelve, por exemplo, ele sofreu algumas fraturas nos ossos da bacia. Essas fraturas podem ter danificado os nervos que são responsáveis pela ereção do homem. Se ele, por exemplo, sofreu um traumatismo na coluna, é a mesma coisa. Se ele pode ter um prejuízo dessa inervação toda. Se ele foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor de próstata, quando você realiza essa cirurgia, você acaba machucando os nervos que levam o estímulo da ereção. E quando esses nervos ficam machucados, muitas vezes eles não conseguem recuperar a sua função e o homem acaba ficando prejudicado na qualidade da sua ereção. E existem algumas doenças que podem acontecer na coluna, que são doenças, por exemplo, uma mielite transversa, que vai agir justamente, mesmo não sendo um traumatismo, é uma doença que acontece na coluna, que vai fazer com que o homem não consiga enviar o estímulo até o pênis para que ele consiga ter uma boa ereção. Existem também as chamadas causas endócrinas. Portanto, se o homem não tem principalmente uma produção adequada de qual hormônio masculino? A testosterona. Se esse hormônio não consegue ser produzido em uma boa quantidade, uma quantidade suficiente, isso pode também prejudicar a qualidade da ereção. Portanto, quando chegam até nós homens com queixas de disfunção erétil, principalmente se eles têm uma idade maior do que 50, 60 anos, é recomendada a dosagem dessa testosterona para ver se esses níveis baixos eventualmente não estão prejudicando a qualidade da sua ereção. E por fim, ainda podemos falar de uma miscelânea, de um misturado de outras doenças que podem contribuir também para um prejuízo na qualidade da ereção do homem. Por exemplo, homens que têm um estado de insuficiência renal crônica, que realizam diálises periodicamente, também experimentam dificuldades na sua ereção. Homens que têm problemas hepáticos, que sofrem de cirrose, por exemplo, eles também não conseguem ter uma boa qualidade da sua ereção. E ainda não podemos esquecer, voltando atrás e falando principalmente da parte hormonal, que os distúrbios principalmente da glândula tireoide, seja o funcionamento exagerado, o hipertireoidismo, ou o baixo funcionamento dessa glândula, o hipotireoidismo, também são causas que podem fazer com que o homem experimente uma diminuição da sua qualidade de ereção. Problemas da glândula
hipófise, por exemplo, ela pode produzir muita prolactina, também fazem com que o homem experimente dificuldades de ereção. Cabe ao médico, através da história clínica e da realização de exames complementares, conseguir estabelecer essa causa que está causando esse prejuízo. Quando ele, médico, consegue diagnosticar o problema, muitas vezes fazendo com que a causa que está prejudicando essa ereção seja solucionada, o homem consegue voltar a ter as ereções de maneira satisfatória e não precisa fazer o uso mais de medicamentos para estimular essa ereção. Portanto, converse com seu médico para tentar descobrir a causa disso. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.